Fala galera, estamos aí para mais um episódio do nosso podcast Papo com Especialista. Estamos chegando na reta final dessa temporada sobre vocação e essa reta final não poderia deixar de convidar o meu amigo, meu cunhado, meu irmão Júlio Bravo. Ele é fundador da Agro Bravo e empreendedor na área de agronegócios. Tudo bem, Júlio? Seja bem-vindo. Obrigado aí por separar o teu tempo, por se organizar sua agenda e vir aí conversar um pouco comigo, com o pessoal aí que segue a gente e passar um pouco do teu dia a dia aí. Valeu, Rê. Tamo junto. Obrigado você pelo convite. Tá legal, tá ficando legal aí. Você, como dentista, tá virando um bom podcaster, né? Valeu, hein? Parabéns, cara, pela iniciativa. Isso aí é pra pouco. Essa troca de experiência sempre é positiva, né? Indiferente das áreas que a gente trabalha. Todos nós estamos passando sempre por mudanças, os negócios estão mudando, as coisas estão mudando. E é legal da gente começar a interagir com as pessoas assim dessa forma como tá fazendo. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Júlio. Para mim, né? Eu sou dentista, em primeiro lugar, né? Para mim é bem desafiador, mas a gente está tendo um retorno bem legal do pessoal que está acompanhando, que assiste. O pessoal incentiva a gente aí. Mas, mais uma vez, obrigado. E foi legal te convidar, ter te convidado e você ter aceito, porque a tua história também é uma história inspiradora, muito, muito legal, né? Então, eu já conheço, né? Participou boa parte dela, né? Participei. Ao menos também, nos últimos 12 anos, né? E aí eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, como foi seu início lá, né? Desde de quando você estava lá no Rio Grande do Sul, como que foi, né, criando as oportunidades para ti, você foi agarrando essas oportunidades com muito esforço. Gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco da tua história aí, né? Claro, é um prazer. Porque 1 hora é pouco, né? Mas podemos voltar também. Tem que criar algumas regras, assim, né? O cara que é convidado mais de uma vez, porque ele te ajuda a pagar as contas aqui, né? É verdade. Começa a mandar uns boletos pra galera, né? Para o pessoal te ajudar. Mas enfim, eu sou natural lá do interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha bem pequena chamada Giruá. Eu saí de lá pequeno ainda, né? Eu perdi meu pai, a gente tinha 10 para 12 anos, nunca lembro direito, meio 96, né? A gente tinha uns 12 anos. Quando meu pai faleceu, e aí nós fomos para uma cidadezinha maior que estava em franco desenvolvimento, que era Horizontina. E Horizontina ela é conhecida pela Gisele Bündchen, né? E ela é conhecida pela John Deere, que é uma indústria de máquinas agrícolas bem famosa no mundo inteiro, né? Sim. É uma cidade bem pequena, mas a John Deere empregava a maior parte dessas pessoas lá. E a minha irmã mais velha tinha uma escola de inglês. Sim. Então ela incentivou eu e minha irmã, que éramos então ainda os únicos filhos que estavam dentro de casa com a minha mãe, incentivou nós a estudar inglês e aí a partir dali tudo começou a tomar um rumo diferente, né? Como que foi importante, né, nesse período de tempo da tua vida? A tua irmã foi a Marilei, né? Minha irmã mais velha. A Marilei tem incentivado, porque hoje em dia faz a diferença. Total. E lá atrás fazia muita diferença. Né? A gente não tinha noção do que isso poderia representar, né? Depois, quando tu começa a viver, que tu começa a ver como as oportunidades elas acabam aparecendo e você acaba agarrando em função de momentos específicos da tua vida, né? Das quais aqueles momentos difíceis. Porque, quando tu é jovenzinho, assim, pré-adolescente, tudo que tu não quer estudar, né? Tu não quer estudar. Inglês pra quê, né? Pra quê? Estudar para inglês pra quê? A gente começa a indagar tudo, né? Pra que eu tenho que estudar fórmula de Bhaskara? Pra que eu tenho que estudar isso? Pra que eu tenho que estudar aquilo? Por que eu preciso contar as histórias dos países? Mas tudo isso faz parte, quando a gente começa a entender, começa a ficar mais velho, tudo isso faz parte que nem ir na academia, né? Você tá exercitando os músculos. E quando tu é pequeno, tu tá exercitando teu cérebro. Então não interessa o que tu estuda. O importante é estudar para você exercitar teu cérebro, para estar pronto a esses desafios, né? Eu acho que isso foi um grande desafio que essa minha irmã lançou na nossa vida e eu acabei agarrando e aprendendo inglês bem novinho, né? Novo já. E já com 14 para 15 anos eu consegui um intercâmbio, fui embora para os Estados Unidos. Aí nesse intercâmbio... Lá você ficou quanto tempo, João? Eu fiquei 1 ano fazendo intercâmbio, assim. Lá até, né, você tem o teu pai, lá tua família americana. Você conheceu eles, né? Exato. Eu fui hospedado por uma família maravilhosa lá, o pessoal me recebeu com muito carinho, me deu todo o apoio, todo aquele suporte que tu precisa, né? A gente, na época, cara, não tinha Skype, não tinha internet direito, né? Não era liberado como é hoje, tipo, não tinha iPhone que tu podia fazer FaceTime. Era uma ligação por semana, por dia. Era caríssimo. Semana, era $2 o minuto para ligar pra mãe, né? Então era na raça mesmo. Era bem difícil, E aí não tinha tanto dinheiro disponível também para bancar as contas. Então, tipo, eu tinha que cortar a grama
dos vizinhos, tirar a neve da calçada, aquelas coisas, né? E tudo isso acaba te formando, é legal, né? Então, e o ensino americano, ele é muito focado na força do capitalismo, né? Então, começa tudo muito cedo, né? Tu trabalhar cedo, acordar cedo, a escola é uma responsabilidade como se fosse um trabalho, tu tem muita entrega, muita coisa para fazer, então eles te formam pensando nesses caracteres aí do mercado tradicional, do capitalismo selvagem que é os americanos, né? Sim. Então isso tudo impactou bastante na minha vida, Você esse tinha momento. Quantos anos aí, esse período? Eu tinha 15 para 16, Imagine, né? era bem gurizão. Ficar longe dos pais na cidade. Eu estava longe também do pai e da mãe, só que estava em Curitiba, né? No mesmo país, né? Você estava... tava a milhares de quilômetros, né? Tava no interiorzão, cara. É que nem tu pensar cidade assim, que era lá? no estado de... eu morava no estado de Illinois, mas estudava no estado de Iowa. Eu atravessava o rio Mississippi todo dia para ir para aula, assim. Mas era tipo... são estados fronteiras que seriam... Se a gente fosse fazer uma equivalência, tipo um Mato Grosso dos Estados Unidos. Fica bem no meio oeste americano, onde tem a maior parte de produção de alimentos e coisa de milho, soja, essas coisas no cinturão do milho americano. Foi lá onde eu fiquei. E como que isso fez a diferença, né, na tua vida, impactou, né, que foi um start, o início, né, para você conseguir se desenvolver. Que nem eu percebo que tem amigos que já falou, pô, tá trabalhando numa multinacional e ele não consegue voar voos maiores porque ele não fala inglês, cara. Hoje isso é indiscutível, né? Já estão em terceira língua, tem que falar até... O idioma dos negócios é o inglês, né? Então, se tu fala inglês, tu tá salvo em qualquer lugar do mundo, né? Todo mundo fala bem inglês, com exceção da França, que esses caras são mais bairristas, né? Mas se tu fala inglês, eu acho que tu consegue boas oportunidades em qualquer canto. Na China também? Na China também. Todo mundo é educado. Apesar do chinês, o mandarim ser o idioma mais falado do mundo, todo mundo já é educado em inglês e mandarim, né? Então... Isso na Índia também. A Índia, por exemplo, tem, sei lá, milhares de idiomas, né? O país como um todo. Mas, enfim, assim, para mim isso foi total. Mas a minha carreira começou antes disso, né? Eu comecei como office boy na SLC. A SLC era uma empresa Schneider Logman, lá em Horizontina, que foram os caras que trouxeram a John Deere para o Brasil, inclusive. Entendi. Hoje a SLC é o maior grupo agrícola do mundo. Eles plantam 740 mil hectares de terra. 700 mil hectares de terra, que seria equivalente a 4 vezes, ou 5 vezes a cidade de São Paulo em lavoura. Imagina. Pra você ter uma ideia do quanto isso que lá no Rio Grande do Sul. Eles plantam em 6 ou 7 estados. Eles são listados na bolsa, inclusive tu pode buscar lá, SLC chama. Cara, e ali já começou a ter envolvimento com o agro, né, Ju? Mas na época você era novo, você nem fazia ideia, né? Não, você só... Zero noção, assim. Eu acho que eu aprendi por osmose viajando com a galera, né? Assim, entendendo os ciclos do agro, os ciclos das plantas, os plantios, essas coisas. Isso tudo foi mais tarde que eu aprendi, né? Entendi. Mas você começou como boy mesmo, né? Como office boy, era lá office boy. Dessa empresa. Daí depois foi para John Deere. Aí depois fui fazer intercâmbio, e quando eu voltei do intercâmbio, eu consegui um emprego na John Deere. Aí a John Deere é o maior fabricante de máquinas agrícolas do mundo, né? Então tem 30 e poucas fábricas em 30 e poucos países diferentes. O Brasil é um player muito relevante dentro da indústria da John Deere como um todo, né? A John Deere tem O Brasil é importante para o Brasil é muito importante, acho que se não é o primeiro, é o segundo principal mercado da John Deere no mundo, né? E a John Deere, para quem não sabe, é a maior indústria de máquinas agrícolas, trator, coletadeira, essas coisas de máquinas agrícolas do mundo, né? Então foi ali que eu dei os meus primeiros passos. Ali você foi se criando ali dentro da empresa. Ali eu aprendi a fazer relacionamento, ali eu aprendi que era importante ter relacionamento, ali eu tive bons mentores, bons gerentes, as pessoas responsáveis pela evolução. Imagina, eu era estagiário, eu ganhava R$400 por mês na época e trabalhava 8 horas por dia, não tinha vale alimentação, não tinha vale transporte, tinha nada. Era na raça, ainda não tinha essa legislação que hoje tem, né? De defesa, os menores aprendizes, digamos assim, né? Mas era tudo na raça. Era combinado, né? No bigode. Era assim, vem pra cá, eu te ajuda a pagar 50% da escola e... É engraçado que lá, que nem... até a minha namorada é lá da região, sim, né? Região, inclusive, né? A gente se conheceu através aí, né? Que daí é uma outra história. Essa também, é outra história. Outro podcast. Mas eu indo lá para a região... maravilhosa, né? Eu gosto de contar a história, eu sempre aumento mais. A região lá até hoje, né? Converso lá, a região, a pessoa que mora na região, pô, conhece lá John Deere na cidade. Toda aquela região lá do noroeste gaúcho, digamos assim, toda aquela turma lá faz hoje 60% das máquinas agrícolas do país inteiro. Então, imagina um país das dimensões brasileira, que é quase dimensões
Hoje, se tu pegar Santa Catarina e Paraná, do tamanho da Suíça, do tamanho da Holanda, né? Tipo, são países, os nossos estados são do tamanho de países europeus, né? Então, nós temos um país com dimensão continental. E tu pegar aquela regiãozinha lá no noroeste do Rio Grande do Sul e ser responsável por 65% da produção de máquinas agrícolas do país, ali tem uma importância relevante do país. Além do que, ali naquela região, foi a região onde plantaram o primeiro grão de soja do país. A partir dali, a soja subiu o país inteiro e transformou o mercado nacional. Hoje o Brasil é um grande exportador de soja. Sim. E do soja se faz 45 subprodutos, né? Imagina. Então, assim, tudo começou ali, né? Santa Rosa, que é o berço nacional da soja, que é do lado de Santo Cristo, do lado de Horizontina, do lado de 3 de Maio, aquela região noroeste do Rio Grande do Sul. Né? E ali, então, foi o teu primeiro emprego, daí você foi com o inglês, foi fazer o intercâmbio, né, Ju? Isso. Aí me conta, dali depois você voltou, que daí você... Aí eu voltei e comecei a trabalhar na John Deere. E a John Deere pagava 50% da faculdade. E eu escolhi a faculdade de Relações Públicas, então isso também me ajudou a me desenvolver muito. Na época eu queria fazer Relações Públicas só porque eu sabia que Relações Públicas era organizador de festa e eu gostava de fazer festa. E aí acabou que caiu como caiu como uma luva, porque eu me desenvolvi muito bem nessa parte de relações de comunicação, enfim, comecei a fazer um monte de evento, trabalhando na John Deere. E na John Deere, em Horizontina, eu recebia grupos de clientes da John Deere do mundo inteiro. E eu fazia aquele tour dentro da fábrica, como eu falava inglês já, então eu recebia todas essas pessoas lá em Horizontina, aquela cidadezinha super pequena, né? Sim. Super calentosa, assim. Aí você recebia essas pessoas... Eu recebia esses gringos do mundo inteiro. Tipo, da Croácia, da Europa, sei lá, da Espanha, dos Estados Unidos, gente do mundo inteiro que vinha visitar a fábrica ali. E aí dali eles iam para Foz do Iguaçu, que cortando pela Argentina dava 300 quilômetros. Aí Foz do Iguaçu fazia o turismo, parte turística para esses caras. Então isso eu fiz durante um bom tempo, lá em 2002 até 2006, por ali. Aí depois eu saí, queria muito aventurar e acabei encontrando uma oportunidade de trabalhar em navio de cruzeiro. É isso que eu queria... Então ali eu aprendi a indústria da hospitality, que se chama, que é essa parte de receber, de cuidar de pessoas, de aprender com a parte de hotelaria, turismo, essas coisas que eu aprendi nos navios, né? E aí também foi uma oportunidade que você conheceu bastante países ali nesse período. Ali eu não sabia o que ia encarar. Na verdade, eu estava muito afim de viajar, queria muito viajar, não tinha dinheiro, né? Então eu encontrei uma forma de viajar ganhando dinheiro, né? Sim. Então eu fui ser garçom em navio de cruzeiro, não sabia o que era a função. Cheguei no navio e fui destinado a ser garçom. E aí comecei lavando copo, essas coisas, no bar, né? No departamento era bar. E eu lavava os copos dos bares do navio, né? Então já na época ganhava, sei lá, $2.000 por mês, assim, tipo, era muito, era dinheiro, era bastante dinheiro na época. 2006 ainda o dólar tava meio 1.7, 1.1, né? Era muito próximo o dólar e o real na época, mas mesmo assim já era bastante dinheiro, era mais do que eu ganhava trabalhando na John Deere. E aí, cara, aí tive a oportunidade de crescer, né, dentro do navio. Dentro do navio mesmo. Se você faz as coisas certinho ali, o legal do navio é que ele te ensina essa parte militar, né? Então, tu tem o departamento militar e tu tem o departamento de hospitalidade, né? Então, que é a hotelaria. Então, os militares que mandam no comando do navio. O comandante, como seria um presidente daquele país, que tem aquela bandeira, digamos, uma bandeira africana, uma bandeira europeia daquele navio, e o presidente o capitão é o presidente daquele país navegando pelos mares, né? Então tu tem muita regra militar lá dentro, tem hora para dormir, hora para acordar, não pode beber bebida alcoólica mais de 2 cervejas por dia, se você pode ser pego um teste de álcool surpresa, um teste de droga, é muito regularizado. Então imagina 1.500 pessoas de 35 países morando dentro do mesmo ambiente, sabe? Tipo, era uma Babilônia, mas você aprende pra caramba, né? Então, imagina, você conheceu gente do mundo inteiro, mundo inteiro. E nas minhas férias no navio eu ia viajar, visitar as casas dessas pessoas que eu conhecia. Entendi. Então eu fui para Indonésia, fui para as Filipinas, era muito filipino e muito indonês e muito indiano. As tripulações normalmente 70%, 80% são ou filipinos, ou indonês, ou indiano. A tripulação. Sim. Muita gente dessa região do mundo. Então eu acabava indo viajar nas minhas férias para esses países, conhecendo. Aí nessa oportunidade conheci mais de 100 portos, conheci os 5 continentes, já fiz travessia do Brasil para a Europa, daqui para o Estreito de Gibraltar, para a Grécia, para a Turquia, depois fui para a Austrália, Sudeste Asiático. Que sensacional, né, Ju? Isso aí te proporcionou... Isso aí foi te dando bagagem, conhecimento,
né, e essas aventuras todas foi te Moldando. moldando, te transformando e te abrindo os contatos, né? E aí você aprende, porque o que acontece quando você tá viajando, conhecendo essas pessoas, assim, tipo, tudo isso faz parte do teu desenvolvimento. E quando você é muito jovem, você acaba abdicando de certas coisas. Por exemplo, eu abdiquei de estar perto da família, mas ao mesmo tempo foi em 3, 4 anos que eu fiquei ali, putz, cresci pra caramba, conheci um monte de lugar legal. Sim. E tudo isso foi dando base para os negócios que vieram depois, né? Então, principalmente essa parte de relacionamento, de cuidar de pessoas, de gostar de pessoas, de cuidar, isso acabou dando embasamento para a criação dos meus negócios futuros, né? Isso que eu ia perguntar agora, né? E como que foi que você percebeu, né? E daí você trabalhou Você ficou quanto tempo no navio, João? 3 anos e 7 navios. 3 anos. Ah, cara, que massa, né? E daí depois você voltou com toda essa bagagem que daí você conseguiria, digamos assim, trabalhar em várias áreas, né? Pelo teu currículo, Sim. né? E pelo teu engajamento, teu currículo, que você foi se transformando. E como que foi que você percebeu que a tua vocação seria, assim, empreender, cuidar dessas pessoas, né? Que nem, né? Acolher, levar esses grupos que hoje em dia, né, que se fazia bastante antes, agora cada vez menos, né? Mas ainda você faz, né? Como que você foi perceber que a tua vocação é esse... Você gosta do ser humano, né? Você gosta desse... Eu não sei, eu acho que isso é um negócio que tu aprende em casa, né? Essa coisa de gostar de gente, assim, tu acaba pegando carinho. Eu sou um cara muito família, né? Eu realmente eu lutei um monte para conseguir trazer a família para perto. Mas acho que é uma coisa que vem... É muito particular de cada um, mas eu sempre gostei de pessoas. Eu sempre dediquei meu tempo às pessoas. E eu acredito que eu aprendi isso com os meus clientes, sabe? Tipo, os clientes me ensinaram que essa era a minha vocação, sabe? Entendi. De cuidar das pessoas. Todo mundo foi falando assim, Ju, cara, você tem o dom pra isso. Você é bom nisso, Pô, Júlio, você é bom nessa coisa, tu cuida bem das pessoas, tu trata as pessoas com carinho, diferente. Pô, acho que tu tá ficando bom nisso. E eu realmente abri a minha empresa com o estímulo de um cliente, né? É, isso que eu ia falar. E daí você trabalhou numa empresa de turismo, né? Isso, daí na época era a AgriTours, uma empresa lá de São Paulo, que me contratou para levar os grupos de clientes para visitar as unidades produtivas e cadeias produtivas nos Estados Unidos. Então, eu fazia grupo de agricultores no Brasil e a gente ia para o interior dos Estados Unidos visitar produção de soja, milho, gado, suíno, tudo que é tipo de coisa, né? Isso lá, nós estamos falando lá em 2010, 2011, por aí, né? Sim. 2009, foi quando... 2009 comecei a fazer isso. E aí eu fiquei 3 anos nessa empresa e eu resolvi sair para empreender, né? Então eu fiquei 6 meses sem saber muito o que eu ia fazer, trabalhando numa empresa de fertilizante, fiquei 6 meses meio sem saber para onde ia. E acabei sendo estimulado por um cliente que virou muito amigo, que inclusive convidei ele para ser padrinho de meu casamento depois, porque ele me deu toda essa base que precisava. Foi ele que foi o maior incentivador, assim, teve pessoas que foram anjo da guarda. Tive bons padrinhos. Eu tive um primeiro padrinho, foi lá na John Deere, foi o seu Paulo Herman, que depois veio ser presidente da John Deere, continua meu padrinho até hoje. Hoje ele é conselheiro numa das empresas que eu faço parte na sociedade, e aí depois o seu Juarez Gavin, que é dono da Iguaçu Máquinas, lá de Rondonópolis, que ele é oriundo aqui de Curitiba, ele é curitiboca, que nem ele fala, né? Ele torce pro Curitiba, pro Coxa, gente né? boa, né? E aí ele foi o cara assim, falou, cara, você tinha que abrir sua empresa, mas, cara, como é que eu vou abrir? Não, se tu abrir, eu vou ser teu cliente. Aí, pô, se eu tem um cliente, né? Uma empresa já nasce com um cliente, já é uma empresa, né? Então, foi isso que acabou acontecendo. Ele me estimulou e a Iguaçu Máquinas foi, tipo, a precursora para eu abrir o meu negócio, sim. E é uma grande empresa ali no centro-oeste do país, ali em Rondonópolis, a sede deles. Eles hoje empregam quase 700 pessoas, uma empresa que fatura já na casa dos bilhões, é um dos maiores revendedores de máquinas agrícolas do mundo. Abrir a empresa e ter essa confiança dessa empresa já te dá um... Não, deixa um gás, né? Sabe que, pô, dinheiro para aluguel tu tem, né? Já tem dinheiro para pagar uma secretária, aquela coisa, né? Então, foi legal, isso que acabou acontecendo. E essa relação com o cliente sempre foi muito especial com esse cliente específico. Eles são meus clientes até hoje, né? São parceiros de negócio. Tudo que eu crio novo, eles são os primeiros a querer experimentar. Né? É uma empresa com uma visão de
de oportunidades e negócio muito grande. Então, tudo bem evoluídos, né? São evoluídos assim, a um ponto de não só a alta liderança da empresa, mas toda a gerência, toda a diretoria, gerência, todo mundo com a cabeça muito aberta. Entendi. Então, tipo, tudo isso vira ensinamento, né? Quando você se relaciona com boas pessoas assim, você acaba tendo essa habilidade de transformar isso pro teu negócio, né? Isso que eu ia falar. E nessas indas e vindas, e você, que nem você mesmo falou, né, que as pessoas, os teus clientes, as pessoas queridas que foram te abrindo os olhos para tua vocação, né? Exato. Tipo assim, e aí, cara, isso foi um negócio muito legal, porque quando eu comecei a viajar pros negócios agrícola, e agricultura, não sei o quanto que dos teus ouvintes, todo mundo deve ser urbano, né? Mas 3 vezes ao dia todo mundo precisa de um agricultor. Tu toma café, almoça e janta graças a um cara que tá lá no campo sofrendo para produzir o alimento, né? Sofrendo eu digo porque ele não é sofrido, não é questão de sofrência, porque ele assume vários riscos para produzir alimento, né? Ele tem um sócio que é Deus, que ele não conversa, Sim. né? Deus manda muita água, manda pouca água. Todo dia eu aconselho todo mundo a fazer uma oraçãozinha para um agricultor, porque ele merece, porque, cara, se tu pegar do norte do Canadá ao sul da Argentina, esse eixo americano aqui é responsável por alimentar mais de 3 bilhões, quase 4 bilhões de pessoas no mundo. Nós somos 9 bi, então só um eixo aqui americano alimenta quase metade do mundo, né? Do Canadá até a Argentina. Então Canadá, né, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, toda essa turma aqui alimenta 4 bilhões de pessoas. Então quando comecei a viajar, eu comecei a reparar isso e eu vi que, pô, eu tinha uma vocaçãozinha de conectar o mundo do agronegócio, que ele não é tão grande assim, tipo, o mundo do agronegócio não é um mundo de 5 continentes, né? Porque a produção de alimentos são específicas em algumas regiões do mundo, né? Então eu comecei a conhecer produtores, pessoas relevantes de todos os cantos desse mundo agrícola, né? E aí eu comecei a ver que a minha vocação mesmo era conectar o mundo do agronegócio e eu julgo que eu faço isso relativamente bem. Sim. Porque eu conheço pessoas relevantes nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, no Canadá, na Alemanha, na China, né? Então, pessoas que fazem parte desse mundo agrícola eu conheci e essas pessoas foram abrindo as portas das suas fazendas, das suas empresas. Né? Então, elas foram mostrando o que elas estavam fazendo, muito receptivas. Esses dias, faz uns 2 meses agora, eu fui na maior região produtora de alho do mundo. Tipo, eu nem sabia como é que produzia alho, sabe? Sim, tipo, daí eu fui lá e você aprende, né? O alho é uma cultura rica, né? E 1 hectare de alho é equivalente a 10 hectares de soja, por exemplo, sabe? Então, tipo, o produtor de alho é uma cultura muito rica e se faz vários subprodutos do alho, né? Então, assim, tipo, aí eu fui lá, conheci o maior produtor de genética de milho, de soja do mundo. O cara hoje, ele foi o primeiro cara a fazer a mutação genética da soja, que transformou a soja no mundo inteiro, né? O cara é listado na Forbes como um dos 200 homens mais ricos do mundo. Aí quando eu conheci esse cara, eu conheci o mundo inteiro. Todo mundo é amigo do cara, né? Então, acabei me relacionando com pessoas desse nível, né? Começando por aquele cliente que deu a primeira oportunidade, né? E esse cara acaba sendo estimulado por essa sua rede de conexões, né? Sim, e nesse meio tempo você vai conhecendo as pessoas e vai interligando uma. Essa pessoa seria legal conhecer essa outra pessoa aqui. Isso, você vai abrindo portas para outras oportunidades de negócio, né? Você vai aprendendo com o negócio e ele vai se moldando. Uma vez era uma agência de viagens agrícolas, outra vez era uma advisor que ajuda empresários a captar recurso no mercado financeiro, a juros mais baratos, enfim. Você vai moldando os seus negócios e depois o meu negócio migrou mais para a parte educacional. Então, hoje a gente ajuda empresários a conhecer todos esses elementos da nova economia. Hoje a gente vê que a economia mudou, né? Pô, hoje você é um dentista, tá aqui entrevistando uma pessoa que é do agro, que tem uma coisa a ver, não, mas a gente precisa se conectar para entender o que pode ser feito a partir daí, de que forma a gente pode evoluir nos nossos negócios, né? E a gente se inspira, às vezes, na história dos outros, né? Para evoluir nas nossas empresas. Porque, mas assim, então, hoje eu faço esses negócios de cursos educacionais tentando entender assim, os modelos da nova economia. Então, nós temos criptomoeda, nós temos NFT, nós temos todos os tipos de modelos de negócio que estão acontecendo, blockchain. Tudo isso está mudando como a gente se relaciona, né? Pô, se a gente falasse há 20 anos atrás que nós temos um iPhone que a gente fala para as nossas vozes, elas iam chamar nós de loucos. Isso aqui parece bruxaria, né? É verdade. Para nossas vozes. Mas o mundo mudou e isso aqui faz parte da nossa realidade, a gente não consegue mais viver sem. Então, tudo isso a gente tenta colocar isso em formato de cursos e vende um monte de curso hoje online. É isso que eu ia falar, né? Você, cara, o que é admirável em você, né, é
essa forma de se adaptar a esse movimento, né? Até a gente fala bastante, né? A gente não pode ter preguiça, né? E você é um desses caras que a gente fala assim, cara, o Ju não tem preguiça. Justamente é esse movimento. Então, se a gente pega que nem um pouco da tua história ali, que você começou com as viagens, começou a se conectar com essas pessoas, você foi se moldando e a gente falando aqui, a gente tem também os desafios, né? Não, a pessoa vê, nossa, que legal, né? O que teu cunhado faz, como que ele, né? Essa conexão, essa globalização, mas às vezes as pessoas não vê os desafios, né? Sim. As quedas, né? Sim. Então, e tem muita dificuldade, né? A gente tem que estar se moldando e você é uma pessoa que se movimenta e se adapta rápido, né? Que nem a pandemia ali foi um período que você foi muito provado, né, velho? Foi bem drástico. Assim, teve 2 pontos bons. Teve um ponto ruim e um ponto bom da pandemia. Sim. Ponto ruim é que você tem que remodelar e tu tem que reestilizar o teu negócio, né? Você tem que redirecionar ele. As velas estão soprando para lá e tu tem que ir para cá, né? Porque tu não tem como ir para lá se tu não tem um caixa forte, tu não se preparou para isso, né? E ninguém se preparou para uma pandemia, né? Isso aconteceu. Esse foi o ponto ruim. O ponto bom foi que eu me reconectei com a família de forma intensa, né? Isso foi muito bom para mim, porque, pô, eu tinha uma filhinha na época de 5 anos, e de 5 aniversários dela eu participei de 1, né? Porque quando você é fazedor, você viaja muito, você está muito na estrada, você está muito indo atrás dos clientes, está viajando com os clientes, está fazendo alguma coisa, e eu não tive a oportunidade de estar perto do aniversário da minha filha. Dependia de você, né? Exato, o negócio era eu, né? Tipo, era uma eu presa, né? Na época, obviamente, tinha 5, 6 funcionários que te ajudavam, mas os clientes queriam que você fosse, né? Então, esse foi um desafio muito grande para mim, mas a pandemia, esse redirecionamento de velas, digamos assim, que eu tive que fazer durante a pandemia foi ruim, foi drástico, mas eu fiz rápido, com bons conselhos, inclusive, assim, tipo, faço até uma referência aqui ao Paulo, que é meu padrinho, Paulo Herman, ex-presidente da John Deere, ele foi um cara que me ajudou a redirecionar as velas, né? E fez com que eu cortasse os custos, sentasse acima do caixa, assim, falar, cara, tu tem que estancar o sangue para não morrer de hemorragia, ele me falou. E para isso você vai ter que tomar as decisões drásticas e cuidar da tua vida. Então, tive que desligar funcionário, toda aquela tristeza que é isso. E ainda mais você, né? Eu entendo, a gente tava junto nesse período, né? Ainda mais você que você gosta de cercar de amigos, de pessoas boas, né? Se deixar, você gosta... Só contrata amigos. Se deixar. Amigo, e esses família. caras são super difíceis de demitir, né? Porque quando tu contrata uma pessoa que é muito próxima, assim, a dificuldade que tu tem de desligar é gigante, né? Então, fiquei um mês, assim, em depressão, assim, tipo, triste pra caramba, porque tinha demitido a galera. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Esses teus amigos, muitos você trouxe do Rio Grande do Sul, de outros lugares. De outros cantos, do país, né? Mas, enfim, acabou dando certo e eu me reconectei com a família, isso foi uma benção. O lado bom, né? Foi um lado muito bom da pandemia, né? Consegui passar 2 aniversários a mais da Juju, então hoje eu tô empatado, né? Já empatou o jogo, já quase virando. Exato. Foi que nem na França ontem, né? Enfim, me reconectei com a família e novas oportunidades de negócio acabaram aparecendo a partir daí, né? Então isso foi bem legal, assim, eu me conectei com umas pessoas diferentes, com outros ambientes. E isso é uma coisa muito legal da minha vida. Assim, tipo, isso você pode, né, a gente tá junto já há 12 anos, que do tempo que eu namoro a Polha, de ser casado, faz 8 anos que sou casado, 12 anos, quase 15 anos junto, você vê que eu circulo muitas amizades, né? Sim. Eu sempre tenho novos amigos, isso para mim faz total diferença vamos dizer assim, na perpetuidade dos meus negócios. Porque quanto mais tu oxigena a tua cabeça, quanto mais relações novas tu abre, isso que tu tá fazendo comigo aqui, em algum momento da tua vida vai te ajudar ou vice-versa, né? A forma como você se conecta pode me ajudar. Então, isso foi uma benção, assim, eu consegui fazer novos amigos em várias esferas do mundo, não só agrícola, né? Então, o mercado financeiro, fiz muitos amigos aqui, o pessoal da Valor e Elbrus, que me abriu portas gigantescas, que é uma empresa de investimento aqui de Curitiba. Então, com indústrias diferentes, coisas que acabam sempre te levando para uma área diferente, né? Então, isso que tem sido gratificante, sim, é poder circular essas amizades, sabe? Isso é legal, isso é admirável e é uma coisa que a gente traz para os nossos negócios também, sabe, Ju? Fazendo uma analogia, hoje não adianta a gente ser dentista e ficar ali dentro, sentado com a bunda murcha e só vai falar de dente, né? Exato. Só, né, falar de dente, se você não se abrir, né? Não conversar com outras pessoas, com outras áreas que
Às vezes o dentista, ali nós da área da saúde, a gente fica focado no nosso mundinho, digamos assim, e esquece que gente precisa comer. Tem gente que a gente, né, tem que comer assim, tem gente que não tem nem dinheiro para comer. Isso aí. Né? Ainda mais num país como o nosso, né? Sim, então a gente tem que estar... isso a gente, né, copiou de você, trouxe de você, né, que a gente admira, que é justamente isso. Tá aberto, se oxigenando com novas amizades. Tem as amizades, né, de infâncias, e tem que amizades cuidar delas, verdadeiras que a gente cuida. Tem que mas cultivá-las. E o legal de quem viaja, né, que nem vocês, eu ainda, minha experiência em relação à viagem ainda não é muito, né? Mas assim, quem viaja, parece que a mente vai abrindo, vai expandindo, né? E não volta, né? Não regride mais, né? Não consegue mais voltar atrás, exato. Esse é um desafio grande, assim, né? De você, quando viaja, você expande a mente e daí você volta pro seu ambiente local, né? Então, tem aquela máxima de você age localmente, trabalha localmente, mas age globalmente, né? Então, como que você consegue globalmente adquirir tudo que está acontecendo no mundo e voltar para o seu mundinho e não ficar incomodado, né? Perfeito. Acho que esse é um desafio. E aí, para mim, o livro de cabeceira que eu acho que vocês leram e gostam pra caramba, para mim é aquele Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, né? Eu acho que esse para mim foi tipo um grande Swift da minha vida, foi ter lido esse livro lá em 2008, fiz o curso do Dale Carnegie, que é um papa da comunicação mundial, né? E o cara já morreu e o livro dele continua ali, parece que ele é sempre moderno. Sim. E já faz tempo que esse livro foi escrito, né? E é um divisor de águas, né? Que nem nós ali no nosso podcast, que a gente vai falar sobre, né, os irmãos e tal. A gente, sem o conhecimento, fazia isso, né? Nossos pais passavam para nós, eu acho que o que fez diferença na nossa profissão também foi isso. É justamente essa maneira de você se comunicar com as pessoas, né? Desenvolver amizade, se preocupar com o outro, né? Que a origem dos seus pais é do comércio, né? Sim. Então, teus pais eram da indústria da hospitality, que a gente chama, né? Na parte de receber pessoas. Sim. Então, isso já estava na genética de vocês, praticamente. Vocês foram educados pela indústria que teu pai e tua mãe participaram, que era a indústria hoteleira, né? Sim. Então, o quanto que isso foi relevante, impactante na vida de vocês e o quanto que isso moldou vocês a serem do jeito que vocês são, né? Digo vocês, tu e tuas irmãs, né? Que são 3 dentistas em 3 áreas diferentes. Mas o quanto que isso ajudou realmente vocês e depois você escalou isso de forma diferente por ter saído de casa, daquele ambiente de casa e ter vindo para a cidade grande, né? Para Curitiba, né? Na época. Mas é bem isso, né, Ju? E a pessoa hoje te vê, né? Às vezes eu falo, o meu cunhado trabalha com isso, faz viagens, né? Ou até mesmo, né, que te acompanha nas redes sociais aí. Às vezes a pessoa pensa que é só glamour, que é só coisa boa, né? É o 5 estrelas, né? Mas as pessoas não sabem que tá longe da família, tá sempre cuidando de pessoas, né? Responsável por um grupo de pessoas em outro país. Então... nada disso teria acontecido se eu não tivesse casado com a pessoa certa, né? Acho que Deus tem a sua forma de moldar você ou te... apresentar pessoas. Eu lá naquele interiorzinho do Rio Grande do Sul, morava em São Paulo na época, apoiando o interiorzinho do Paraná e a gente se conheceu. E não é porque é tua irmã, obviamente, né? A gente é cunhado há 8 anos, desde que eu casei, consumei de fato o fato de ser casado com a Poliana, mas a Poliana deu toda a base para eu conseguir empreender, né? Eu acho que qualquer empreendedor consegue ser feliz nos seus empreendimentos se tem uma base boa por trás onde você volta, está sempre seguro, né? Porto seguro. Então, sempre tem aquele ambiente safe environment que tu consegue criar essas conexões e consegue mantê-las uma vez que tu está bem decidido dentro de casa, né? Então, isso a Poliana me deu todo esse... Eu digo que ela é a maior sócia que eu já tive, porque não é só sócio no casamento, mas sócio nos negócios. Sempre me deu essa estabilidade para poder ir lá e conquistar o que precisava ser conquistado, né? Sim. Então, eu ir lá, eu era o louco que fazia os negócios diferentes, que tentava conectar, que tentava fazer essas viagens doidas aí. Imagina uma agência de viagem que faz viagem para o interior, né? E levar a gente para Santa Helena, né? Levar a gente para Rondonópolis, esses interiores do Brasil, é isso que eu fazia, né? Que eu faço ainda, né? Levo os agricultores para conhecer os interiores do mundo, que é onde o agro acontece. O agro não acontece nas cidades grandes, né? Ele acontece... na cidade grande é o final, né? Quando chega o alimento pronto, né? Mas tem toda
da porteira para dentro tem toda Todos uma os esfera, bastidores, da né? porteira para fora tem outra esfera. Então, isso tudo que a gente estudava nessas missões agrícolas que eu fazia, né? E aí, voltava para casa, a Poliana estava lá, feliz, esperando, tranquila, que eu estava fazendo a coisa certa e conquistando o meu espaço no mercado. E eu só conquistei meu espaço no mercado porque tive essa base forte que ela me deu, né? Ah, legal, Ju. Muito bonito ouvir isso. Eu já, né? É, Eu já você já sabia sabe, disso, né? É É, admirável. Mas às vezes as pessoas, né, me falavam, né? Ah, que legal, a vida que leva. Eu falo, cara, não é bem assim, né? Não, é muito legal. Hoje Tá em em Miami, dia- tá em Las Vegas, tá em Nova York, tu tá em Berlim, tu tá em Xangai, tu tá, né, em Tel Aviv, em Israel. Tá viajando o mundo inteiro, mas, cara, às vezes tu queria só estar em casa, né? Só queria ter o aconchego da tua filha. Né? Exato, mas assim, é tão gratificante, sim, porque quando você viaja com essas pessoas fabulosas, que são essas pessoas, o colono, né? Todo mundo fala, colono às vezes é pejorativo. Não, o colono é uma coisa mais querida do mundo. São pessoas dedicadas e comprometidas a produzir alimento. Tipo, acho que não tem vocação mais nobre que isso, e depois vem a saúde, eu até acredito, né? Mas o cara que é predestinado a produzir alimento, ele é uma pessoa muito simples, ele é muito querido. Então, tipo, quando tu viaja com essas pessoas é muito gratificante, porque tu aprende muito com essas pessoas simples. Sim. Que é aquele ciclo natural da vida, que é o plantar, colher e vender, né? É isso que ele faz todo dia, né? Ele planta e na esperança e na reza que ele quer que chova para crescer aquela plantinha para ele colher e alguém vai se alimentar daquele alimento, daquele produto depois, né? Então, o quanto que isso é gratificante estar próximo dessas pessoas e o quanto que a gente aprende na simplicidade delas. Eu sempre falava, assim, no final das minhas viagens, eu levo um pouquinho de cada pessoa que viajava comigo, sabe? Isso é legal. E você leva e isso te constrói, isso te ajuda até a ser melhor, né? Porque você está se relacionando com pessoas simples que só querem o bem, né? Isso daí, eu ia tocar justamente nesse assunto, aí, o que as viagens, né, te proporcionou, as experiências, né? Então é justamente isso que você falou, você vai carregando um pouquinho de cada um, né? E essas pessoas são pessoas, né, simples, né? E são tão importantes, são pessoas que não demonstram tudo que ela tem, né? Aquela importância que ela tem, e são pessoas que falam, cara... Né? Sim, às vezes são pessoas que têm patrimônios bilionários. Hoje um hectare de terra, se tu for fazer um cálculo por baixo, é 100 mil reais. Um hectarezinho de terra. Eu conheço gente que tem 600 mil hectares de terra. E você olha a pessoa... Pessoa simples. Né? A pessoa está sempre disponível. Está sempre disponível o telefone para te dar um... Isso é bonito, né, cara? Isso é muito legal. Até teve uma experiência nossa, né? A gente foi para Mato Grosso, foi divertido. Aquela vez que a gente foi para Mato Grosso, lembra? Aí você me apresentou as pessoas lá, mas e a gente era gente simples, né? A gente jantava na casa dos caras, dormia na casa dos caras, tomava café na casa dos caras. Me colocou numa fria lá, hein, velho? E aí essa a gente não vamos contar, né? Pra gente não passar vergonha. Você está no restaurante, cara, meu Deus do céu, os caras, dentista ali, só porque eu tava um pouquinho mais arrumado, né? Pô, vou trazer a conta justamente pra mim. Pra ti, né? Sabe que tem cara de rico. Os caras bilionários ali do lado, cara. Mas foi divertido. Não, viagem boa, né, cara? Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Não, e eu conheci um pouco do teu dia a dia ali, que a gente fez essa viagem com a Poli, que você nos proporcionou isso. E, cara, e são pessoas simples mesmo, cara. Te acolhem assim, pô, você é cunhado do Júlio, meu Deus do céu, e churrasco, bebida e volte sempre, né? É que assim, quando tu viaja, tu sai desse ambiente, vamos dizer, tu sai do teu ambiente, e tu viaja comigo, e tu fica 7, 9 dias ou 10 dias sobre a minha responsabilidade, né? Então, você tá viajando comigo, você não fala o idioma do local. Aí eu te dou todo o conforto, Você vira amigo do cara, não tem como virar amigo. Você toma café, almoça e janta com o cara durante 10, 15 dias viajando. A gente não tem como não virar amigo dessas pessoas. E eu levava, uma média pré-pandemia, eu levava mais de 800 agricultores para o exterior todo ano. E dos Estados Unidos eu trazia 300, 400 dos Estados Unidos, da Europa, da China, tudo que é canto do mundo, eu trazia 300, 400 pessoas por ano para o Brasil para visitar as unidades produtivas brasileiras, né? Então, tipo, eu me relacionava com muitas pessoas, né? E aí não tem como não ficar amigo dessas pessoas. Sim. Então, o meu network cresceu por causa disso, né? Porque ficava viajando junto com as pessoas acabavam virando amigas. Sim, que ficam um período junto ali, né? Exato, 10 dias viajando, cara, não tem como tu não saber, às vezes, detalhes do relacionamento da pessoa, você fica amiga dela, você sabe beber, você vai jantar. Para
para abrir depois as casas, as portas da empresa, para te receber, cara, é um sinal que você é muito querido, sabe? Por todos, né? Isso, assim, tipo, e a recíproca é verdadeira, porque essas pessoas te ajudam nos negócios, elas te indicam, né? Elas falam bem de ti. Não, se tu viajar com o Júlio, você vai estar tranquilo, se tu viajar com a Agrobravo, tá bem. Isso vai te dando uma... Isso daí vai te dando o que a gente fala é a melhor propaganda que tem, né? Isso porque a pessoa não está ganhando nada para te indicar, pelo contrário, confiança, ela está pagando para viajar contigo e ela fala bem de você, né? É que nem nossos pacientes que a gente vai tendo, é isso daí, cara, né? Pode investir em redes sociais, em mídias, aquilo, mas... O boca a boca é sempre melhor. É o melhor, né? Uhum. O teu índice de compra tem que estar avaliado nisso, né? De recompra, tem que estar avaliado nos relacionamentos, porque o melhor cliente, o melhor cliente é aquele que te indica, né? Às vezes ele não é questão de pagamento, não é aquela relação comercial fria, né? Tu faz isso, eu te pago isso, não, mas se o cara vem e te dá uma nota boa pelo teu atendimento, né? De você, ele poder repassar isso para outras pessoas, para o círculo dele, né? Porque ele vai passar para um cunhado, vai passar para uma irmã, vai passar para um tio, para uma tia, né? Sim, enfim. Assim vai indo. Hoje, esses tempos eu estava indo trabalhar e escutando na rádio e eu lembro que chamou a atenção, assim, que a pessoa falou, qual que é a profissão do futuro? Ou a profissão que hoje, se teu filho pedir, qual que é a melhor profissão que tem, né? Deu o cara demorando para falar, meu Deus, cara, eu queria escutar. Ele até estava chegando no trabalho e não fiquei esperando. Aí falou... Hoje em dia é vendedor. Cara, vendedor Ele falou, porque hoje você é tudo negócio. É relacionamento, é venda. Você tem que ser médico, tem que ser dentista, pode ser qualquer área. Mas você tem que saber, né? Ter esse traquejo, né? Eu acho que existe uma lacuna gigantesca dentro da educação tradicional em ajudar-nos a ser um pouco mais comerciante, um pouco mais marqueteiro, né? Nós moramos num país subdesenvolvido, que dizem ser terceiro mundo, do qual eu não acredito, comparando o Brasil aos países que eu conheço 70 países. Eu não acho que o Brasil é um país terceiro mundo. Eu acho que o Brasil é super desenvolvido em vários aspectos, em várias áreas, principalmente na produção de alimento. Então, nós temos esse protagonismo a querer fazer, mas existe uma lacuna muito grande na indústria da educação, realmente de educar um médico, um dentista, um advogado, e todos eles passem por cadeias administrativas ou comerciais ou marqueteiras, né? Nós temos uma síndrome no país, uma síndrome de vagabundo, que tudo no Brasil não presta, né? E não é, cara. O Brasil é fera demais, cara. Assim, tipo, eu conheço todos os países do mundo, eu tenho vontade até de morar nos Estados Unidos, cara, mas eu tenho uma dificuldade gigantesca de trocar o nosso país para outro país do mundo, sabe? De todos os países que eu conheço no mundo, sim, 70 e poucos países. Não, eu imagino que você fica... Nossa, né, eu fico assim, tipo... Eu vou morar fora. E não dá, assim, tipo, não tem país tão bom quanto o nosso, assim, tipo, o Brasil é muito fera em vários aspectos. E não é só porque eu tô no setor do agro, o agro hoje representa 1/3 da economia, né? Boa parte do dinheiro feito no país vem dos interiores do país, e eu sou privilegiado de trabalhar nesse setor. Mas, cara, não é porque eu sou do agro que eu acredito no país, porque realmente o Brasil tem muita oportunidade ainda. O Brasil é muito baby steps ainda. Tipo, cara, tem cidades que eu vou às vezes no interior do país que tem 30 anos de idade, cara. Pô, a gente tem 38. Imagina. Sabe, tipo, ainda estão em franco desenvolvimento, em expansão, tem tanta coisa ainda pra fazer. Tá vindo gringo de tudo que é canto do mundo que acredita no nosso país mais do que a gente mesmo, sabe? Sim. E aí eu fico pensando, putz, quanta coisa que ainda a gente vai ser desenvolvida, tu tava falando de profissão, quantas profissões ainda não existem, cara, dentro do nosso país, sabe? Tipo, que vão existir, que os próximos 40, 50 anos, eu e tu vamos estar velhinho ainda, vendo nossos netos crescer, a gente vai ver e a gente vai olhar para trás e vai ver, pô, o Brasil deu certo, sabe? Porque, cara, da década de 70 o Brasil importava 75% dos alimentos. Na década de 70, cara, isso é ontem. Sim. Tipo, a gente nasceu nos anos 80. Ainda o Brasil era um grande importador de alimento. Hoje o Brasil alimenta, teoricamente, 200 milhões de habitantes no país e a gente exporta alimento e alimenta mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Então, período de quanto tempo? Cara, 30 anos. 30 anos. 40 anos, vamos dizer. Tipo, o Brasil cresceu tudo que tinha para crescer nesses últimos 40. O que vão ser os próximos 40, né? Então, eu fico pensando nisso. Quais são as profissões que vão ser criadas ainda? Então, por isso que eu digo que existe uma lacuna. Pô, como eu queria ver
dentista executivo não só de dente. Pô, o dentista tem que ganhar dinheiro, tem que estar bem, tem que cuidar dos seus negócios, tem que abrir várias clínicas. Tu tem a tua vocação que é cuidar da saúde das pessoas, mas você precisa cuidar da tua retaguarda, do teu caixa, do teu negócio, né? Tu gera emprego, tu gera renda, tu gera como é que chama? ICM pro teu município, pro teu estado, pro teu governo federal, né? Por aí vai, né? Então, quanto que você ainda tem que lutar para se desenvolver nessa parte administrativa, né? Então, isso que eu fico pensando, assim, nessa lacuna que existe no mundo da educação para transformar. Mas, cara, puxando para a área odontológica, a área da saúde, a gente vê, né, a evolução, né? Eu me considero jovem, me formei em 2006, então, é justamente isso que você está falando. Cara, o dentista brasileiro tem muitos dentistas bons. Sim. Tem muitos médicos bons, né? E às vezes parece que sempre o do outro país é o melhor, né? O suíço é melhor, o alemão é melhor que tu, né? Sim. O americano. Então a gente vê isso, assim, na parte médica, muita coisa boa, muita gente de fora vem tratar aqui, Sim. né? Imagina, as pessoas ficam pensando, vou levar, o americano, já vi vários americanos assim vindo pro Brasil. Não, eu vou vir para cá, mas o meu filho vai nascer nos Estados Unidos. Pô, nós temos 250 milhões de habitantes no país, cara. Nasceu 200 milhões de pessoas aqui no país, então quer dizer que o sistema de saúde consegue comportar isso, né? Então, o quanto que ainda tem para se desenvolver. Eu queria que a gente superasse, nós como brasileiros, superasse essa síndrome do vagabundo, sabe? Tipo, nós temos que ser mais marqueteiro como os americanos são, nós temos que ser mais tradicionalista como o europeu é, sabe? Tipo, a gente não tem que ser só bom no futebol, sabe? A gente tem que ser bom em outras áreas, a gente é tão bom quanto vários países do mundo, né? Isso a gente tem que desenvolver e dá para melhorar muito, né? Por exemplo, até num dos congressos me chamou a atenção que eu estava conversando com um dentista, né, bem renomado aqui de Curitiba e tal. E aí a gente assistindo palestras do mundo inteiro, dos cariocas, dos gaúchos e tal. Aí eu falei, cara, né, pô, o professor, né, você é o mestre aqui de Curitiba, ele falou, cara, a gente é muito tímido aqui do Paraná. Pois é. Ele falou, a gente não se vende bem. Né? Cara, nessa história que você está falando, ele falou, cara, o cara tem um currículo invejável, velho. Sim. Ele falou, a gente é muito tímido, muito não sei o quê, não é? A gente não é que nem os cariocas, às vezes. Exato. Que são mais expansivos, são mais faladores, né? E tu sabe que a gente mora num estado fenomenal, né? Eu sou gaúcho, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Cara, eu não conheço estado tão bom em infraestrutura, tão bom em vários aspectos de geração de emprego, de renda, cara, média salarial, o IDH altíssimo. Várias cidades do interior do estado do Paraná são super, são tipo a melhor cidade para viver no país, né? Tipo, nós temos aeroportos, infraestrutura, tem um monte de coisa dentro do nosso estado aqui que a gente, putz, cara, se a gente for comparar estado de Maranhão, a gente tem que ser mais exibido mesmo. Claro, a gente tem que ser mais marqueteiro, né? Tipo, a gente, tem que contar os números, a gente tem que ser comunicador, tem que ter um pouquinho de comunicador. Isso que tu tá fazendo, tu é dentista e tá fazendo um podcast, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Sim. A gente tem que ser um pouquinho mais de comunicador para poder falar dos nossos negócios. E não, o novo canal de venda não é mais você fazer essa parte que a gente tá falando, te dou dinheiro e tu compra uma coisa de mim. O novo canal de venda é a comunicação, é vender por uma online. Tu não está aqui, vendendo alguma coisa, não, mas você está gerando conteúdo para os teus futuros clientes, né? Então, o teu novo canal de venda é a geração de conteúdo. Sim. Né? Eu acho que quanto mais tu gerar, mais tu engaja as pessoas a acreditarem que tu é um bom profissional. Perfeito. E essa informação que às vezes a gente acha pouca, pequena, você pode chegar lá no norte, no nordeste e ajudar alguém com esse pouquinho, forma. Né? Exato. Com essa pincelada, com essa... Eu não sei, eu tenho essa característica de ser muito otimista. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas eu sou muito otimista com relação ao nosso país. Eu acredito muito, diferente de quem está à esquerda ou está à direita dentro do governando, não são eles que tomam as nossas decisões no dia a dia. Você tem que estar preparado para um, para outro. Não vai impactar no teu negócio. Se a esquerda ganhou, se a direita ganhou, você tem que acordar todos os dias e tem que trabalhar e fazer acontecer, né? Você tem que ser fazedor, indiferente da área que tu estiver. Se tu for pedreiro, tu tem que estar feliz porque
vai ter mais gente investindo em renda fixa num governo de esquerda, né? Então o cara vai vender mais fundos imobiliários, porque é mais seguro. Então o cara vai, ao invés de botar o dinheiro no mercado financeiro, vai botar o dinheiro na indústria de imóveis, né? E por aí vai. Então, se tu é pedreiro, tu vai ter emprego garantido para os próximos 4 anos, né? Então, cada realidade é diferente, mas assim, eu fico otimista ao extremo com tudo que a gente está fazendo aqui e o quanto que a gente tem ainda para desenvolver no nosso país. Né, João? Meu Deus, cara. Passou rápido o tempo, velho. Porra, já terminou. Cara, já temos que fazer um segundo também, eu tinha né? mais 4 pontos para falar aqui. Vai ficar para trás, né? Mas eu gostaria, Ju, que você passasse, né? Você é um cara aí que conhece bastante países, sempre tá, né? Eu te conheço aí, sempre tá, né, por dentro de séries, filmes, livros. Você é um cara também que lê muito. Gostaria que você desse uma dica aí de algum filme, alguma coisa assim que você acha interessante para quem está assistindo nós, nos acompanhando aí, que tem interesse, achou legal as nossas conversas aí, possa dar uma pincelada nisso. Acho que tem um filme que chama Em Busca da Felicidade. O Will Smith, todo mundo já assistiu esse filme. Mas acho que sempre é bom assistir com vários momentos diferentes da tua vida. Acho que esse é uma coisa legal. Um livro legal que eu gosto é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que eu acho legal. Tem um livro novo aí de 3 guris bem legais lá da Startse, que é o Piero Cru e o Júnior, que chama Organizações Infinitas. Então, eles te dão vários aspectos sobre como você empreender e manter os seus negócios infinitos, né? Então, aquelas empresas que nunca terminam. Então, eles estudaram mais de 2.000 empresas no mundo inteiro, que não terminaram, assim, recomeçaram ciclos novos e souberam, às vezes, inclusive, matar o teu modelo mental, o teu modelo de negócio e criar um novo para a empresa perpetuar no tempo, né? Então eu achei esse livro muito legal. Vontade de ler esse livro eu tenho em casa, vou te dar ele. No final do ano vai ser meu presente de Natal para você. Obrigado. Já Organizações Infinitas. Porque emprestar já viu, né? Não, já emprestei 3 livros lá, tô até esperando, faz uns 6 anos que eu tava emprestando. Esquece. Né? Mas eu tenho lá Organizações Infinitas, eu vou te presentear agora de Natal, tu vai gostar. E passa para Priscila, passa pro João, passa para todo mundo dentro de casa, para Gigli, para todo mundo ler, porque é bem legal mesmo, assim, como perpetuar no tempo com as mudanças. Assim, eles têm lá uma coisa que ligar os radares, né? Então, a gente ficar com os radares ligados, eles fazem lá uma menção ao Facebook. Se o Facebook não tivesse visto, o Instagram vinha. Porque o Instagram estava vindo em colisão. Falaram, compraram o Instagram. O WhatsApp estava vindo, vai acabar com o modelo de negócio do Facebook. Ele falou, compraram o WhatsApp. Aí vem o TikTok. Aí eles têm que se reinventar. É bem legal, assim, de ver isso... Falando dessas novas empresas, das Big Techs, né? Mas tem história de empresas antigas lá que é legal de ver. Histórias de empresas que já tem 200 anos, 150, 170, que é bem legal de ver. Então, eles têm vários softwares, edições, coisas para usar para você sempre ficar atento a essas mudanças. Eu gostei de ler esse livro, assim, faço uma menção. Organizações Infinitas. Que legal, Ju. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Eu acho que vamos ter que marcar mais um, cara. A gente deixou muita coisa pra trás, cara. Você tem muita experiência. Mas vamos falar de outras coisas. Daqui a pouco tu me traz, eu sento do teu lado, a gente entrevista uma terceira pessoa e vai colocando. Pode ficar à vontade, eu curto fazer isso. E eu acho que, primeiro ressaltar esse teu salto de fé que tu tá dando pra tua área de comunicador, né? É um salto de fé que tu tá dando. Não sabia se ia dar certo, né? Tu foi lá e fez. Sem saber se ia dar certo, tá dando um puta resultado legal, né? Eu tô curtindo de ver, assim, papo com especialista. Cara. Eu não sou especialista, eu sou mais generalista. Mas eu fico feliz de estar participando contigo aqui, de uma área totalmente diferente. A gente acompanha dentro de casa, porque a Poliana é dentista junto contigo, né? Minha esposa. Mas a gente sabe dos desafios do dia a dia da tua profissão e sabe o quanto que tu tem que fazer para conquistar mais pessoas, né? Perfeito. Muito obrigado, Ju, mais uma vez. Sabe que a minha admiração por você é enorme, né? Recíproca é verdadeira. E a gente ter... Né, formada a família, isso daí é muito gratificante para nós. E que Deus te abençoe nos teus negócios, que, meu Deus, se for explicar aqui, é uma loucura. Tem várias camadas, eu tô até mostrando até aqui, eu tenho que falar um pouco da AgroBravo, tenho que falar um pouquinho da AgroBravo dos Estados Unidos, da Eniato, da Heavy Motos, da Startse, mas não deu tempo de falar de todas. Né? Mas foi legal que a intenção também era falar da vocação e contar um pouco lá de como você começou, né? Sair da zona de conforto, se desafiar, sair de perto dos pais, né? Ter perdido o pai cedo também, isso daí a gente vê que você lembra dele com muito carinho ainda. Então, é admirável a tua história, né? E a intenção e o objetivo desse podcast era esse mesmo. Legal. Inspirar as pessoas e ver que
as coisas não são fáceis, né? Não. Tem que ir para cima. Tem que ser fazedor. Pra cima, fazedor. E você é um exemplo disso aí. Não teria como eu encerrar esse nosso propósito aqui sem você. Não, valeu? show de bola. Obrigado pela oportunidade e desejo sucesso e que tu continua trazendo mais histórias para inspirar mais pessoas. E assim vai. Um ciclo vicioso. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí, né? Quem curtiu aí, compartilhe, se inscreva, né? A gente agradece aí. Vai ter também as redes sociais do Júlio, do Agro Bravo. Seguir ele no particular lá é bem interessante também. Ele tem bastante viagem, sempre está rodando o mundo aí, tem bastante coisa bonita. E a Agro Bravo, e tem as outras empresas também, né, Ju? A gente vai passar aqui na tela, tá bom? Show. Muito obrigado aí, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Show. Poxa.